É o mesmo chamado. Chamado, eleição. Sai. E depois Deus diz, e vai. Em português, nós perdemos um pouquinho o peso do texto. O texto literalmente diz, vai por ti mesmo. Isso implica você botando o pé no caminho. Você tomando a decisão. É você, não pode ser outro. Vai por ti mesmo. Isso aqui é uma frase que ficou famosa no meio judaico. Ler, lecha. Ler, vai, lecha, por ti mesmo. Vai por ti mesmo. Queridos, no momento do chamado, Deus não empurra ninguém. Deus não empurra ninguém. Deus não sai acorrentando alguém, fazendo ele andar em direção. Ele chama. Sai da tua terra, a tua parentela, da casa do teu pai. Mas a decisão de ir é do ser humano. E vai por ti mesmo. Hein? Mas vou para onde, Senhor? Bom, ele não vai te dizer, vai. Diz, para uma terra que eu te mostrarei. Deus chama, Deus mostra a direção. Essa direção. Anda nesse caminho. Okay? Mas a decisão de ir e o fato de ir tem de ser atitudes minhas. Vai por ti mesmo. Okay? Isto é chamado. Isto é eleição. Okay? E aí vem, quando Deus chama, Deus aponta o caminho e fala para o ser humano, ele toma decisões, Deus também faz promessas. Né? Ele diz aqui, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Promessa de Deus. Ele faz promessas. E depois ele chama para a missão. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui entra algo extraordinário, queridos. A partir de Gênesis capítulo 11 e 12, a humanidade vai se dividir até o fim dos tempos em dois grupos. De um lado, Babel, com seus filhos, em rebelião contra Deus. Do outro lado, Abraão. E Abraão, Deus agora colocou toda a sorte da humanidade sobre este homem. Abençoarei a quem te abençoar. Amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por quê? Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o meio agora da bênção? Qual é o caminho agora para a redenção? Este caminho e esta bênção passa desde Gênesis 12 até o final da Bíblia, através de Abraão. Deus fez de Abraão a pedra de toque a partir de agora para todo o resto da humanidade. Isto é a eleição. Redenção e bênção agora passarão através de Abraão. É você, Abraão, e não os outros. Mas é você por causa dos outros. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra tinham se rebelado contra Deus. Essa é a história de Gênesis 11. Agora, a única maneira que a família da terra poderia ter bênção de Deus é através de Abraão e da maneira como o resto da humanidade iria se posicionar vis-à-vis de Abraão. Abençoarei a quem te abençoar. Amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Isto é eleição, queridos. E isto é o chamado para a missão. E o primeiro homem a receber toda
este esquema do chamado e eleição e missão foi Abraão. E a Bíblia nos diz, e partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. 75 anos. E este é o começo do chamado de Abraão. Quando nós olhamos a aliança de Deus com Abraão, nós encontramos que essa aliança, ela é concentrada em 2 pontos específicos. Felipe, por favor, próximo. Primeiro, existe a promessa da terra. Deus prometeu uma terra a Abraão. Nós vemos isso aqui em Gênesis capítulo 12. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Chegando nessa terra, verso 7, quando ele chega na terra de Canaã, é a terra que Deus mostrou, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, qual é a terra prometida a Abraão? Segundo o capítulo 12, a terra de Canaã. No capítulo 13, novamente Deus vai enfatizar esta verdade. Nós vemos ali como o tempo passou, Abrão e Ló se prosperaram na terra. Ló chegou o momento que ele tinha tanto gado que não podia mais pastar junto com o do seu tio Abraão, e os dois então se separaram. E nós conhecemos bem essa história. Ló foi para a campina, ali do Jordão, que era a melhor parte da terra, e Abraão foi para as montanhas. E quando Abraão chega lá nas montanhas, Gênesis 13, verso 14 e diante, disse o Senhor a Abraão, verso 14, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra, ele olhou norte, sul, oriente, ocidente, ele estava nas montanhas, toda esta terra que você vê, diz o Senhor, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar, contará também a tua descendente, ela possuirá essa terra. Então, aqui nós temos a história da terra. Deus prometeu a terra de Canaã. E agora é interessante, quando nós vamos ao capítulo 15, e nós encontramos a descrição desta terra, nós encontramos no capítulo 15, que o Senhor vai dar mais detalhes. Diz aqui: naquele mesmo dia, verso 18, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Ferezeu, dos Refaíns, do Amorreu, do Cananeu, o Gegazeu e o Jebuseu. E agora aqui é curioso, queridos, porque é a segunda vez que o rio Eufrates aparece na Bíblia. A primeira vez que ele apareceu na Bíblia foi em Gênesis capítulo 2, quando descreveu o jardim do Éden. E agora aqui é a segunda vez. Só que a definição de terra de Canaã, segundo o capítulo 15, não é bem aquela que nós conhecemos quando Josué conquistou a terra. Josué conquistou a terra que ia do Mediterrâneo até o Rio Jordão. O que hoje, em grosso modo, é o país de Israel. Mas a descrição aqui no capítulo 15 vai desde o Egito até o Eufrates. Na antiguidade se envolvia Canaã, Edom, Moabe, Amon, Síria, Líbano. Ou seja, o que nós chamamos hoje do Oriente Médio. Hoje envolve Israel, Estado palestino,